Beleza. Então, deixa eu passar umas instruções para vocês com relação ao que vai acontecer, tá? Quando for mais ou menos 5 para as 11, 10 para as 11, eu vou fechar essa sala e vou abrir outra, tá bom? Como a gente fazia antigamente. Então, só fique esperto que eu vou fechar e abrir de novo, porque a igreja vai precisar utilizar o Zoom também. Tem alguém falando comigo no bate-papo? Deixa eu ver. Bom dia, Isabela Casimiro. Bom dia, Isabela. Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Irmãos, então faremos isso, tá? Quando for mais ou menos o 10 para as 11, 5 para as 11, eu vou fechar essa sala e logo em seguida já vou abrir outra, tá? Aí um minutinho aí de 2 minutinhos para abrir uma sala, fechar uma sala e abrir outra, tá bom? E eu já reenvio o link e a gente já retoma a nossa aula, tá? Tá bom. Eu espero que sim. Veja lá. Então, vamos lá. Deixa eu só dar a última olhada aqui. Manda mensagem pro... Ele entrou. Entrou? Aham. Foi. Beleza. Dá uma ligadinha pro Pedro lá, Priscila. Eu entrei, eu consegui entrar. Tá certo. Tá aí, Pedro? O André que tá falando, né? Não, é o André. Tá bom. Sim. Deixa eu silenciar vocês aqui. Desative o som de todos. Pode ligar do meu. Tá, vamos lá então, irmãos. A nossa aula hoje, então, a leitura em classe, está em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Hoje está difícil. Efésios 2, verso de 1 a 10. Eu vou ler para vocês, tá? Efésios 2, de 1 a 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O outro texto que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 5, verso 1. Já vou ler, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa leitura. Nós pretendo hoje encerrar essa aula de número 6, tá? Que tem por título O Outro Lado do Plano da Salvação. Lembrando que a gente utiliza esse livro aqui, né? O livro de Curso para Catecúmenos, do reverendo Adão Carlos do Nascimento, tá? É a aula de número 6, a parte final. Nós vamos trabalhar a questão da justificação, tá? Justificação e a segurança do salvo. Tá bom? Então, nós já vimos até agora, em nossas aulas, aqui da lição 6, nós vimos a questão da predestinação e...
da predestinação e da eleição. Depois, na aula passada, nós vimos a questão da regeneração e da conversão, e hoje nós veremos a questão da justificação e a segurança do salvo, tá? Então, vamos lá. A justificação, se nós fôssemos definir, né, dar uma definição para o que é justificação, tem mais gente aqui pedindo para entrar na sala, já estou aceitando, tá? Se nós fôssemos definir o que é justificação, nós podemos definir da seguinte maneira: é o sacrifício vicário, lembrando que a palavra vicário significa substitutivo ou substituto, né? Jesus foi o nosso substituto verdadeiro, real, tá? De fato, substituto de fato, tá bom? O sacrifício vicário, substitutivo de Jesus, permite que Deus nos considere justos diante dele. Justos diante dele, tá bom? Uma vez justificados pelo próprio Deus, né, não é Deus quem nos justifica, né? Então, lembra que a Bíblia fala disso? É Deus quem tentará acusações ou acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus próprio que o justifica. Então, quem pode nos acusar de qualquer coisa se é o próprio Deus que nos justifica? Então, se é Deus que nos justifica, nós estamos completamente justificados. É que nem falar de... nós temos um personagem do Antigo Testamento, o Jó, né? Todo mundo, ou pelo menos eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar dele, né? O Jó, ele foi um homem justo, mas não é eu que digo que ele é justo. Não é o narrador da Bíblia que diz que ele é justo apenas. É o próprio Deus que diz que ele é justo, tá? Quando o diabo aparece diante de Deus, ali no comecinho do livro, Deus fala assim para o diabo: viste lá meu servo Jó, homem temente a Deus, reto e que se desvia do mal? Então, quem é que está dizendo que o Jó é justo? É Deus. E se Deus diz que o Jó é justo, irmão, acabou. Ele é justo, tá? Então, Deus nos declara justos, tá bom? Mas ele não declara justo simplesmente porque ele quer, tá? Embora ele pudesse fazer isso porque ele é Deus, a justiça dele não permite que ele faça isso, porque ele é Deus, tá? Totalmente santo, totalmente justo e totalmente bom. Está bem? Então ele precisou castigar o pecado. O pecado precisa ser castigado. E ele castigou na pessoa de Jesus. Então Jesus morreu em nosso lugar, tá certo? Bem, uma vez justificados pelo próprio Deus, podemos ter segurança de que não perderemos essa condição e, consequentemente, a salvação. Ou seja, uma vez que é o próprio Deus quem nos justifica, nós temos segurança de que nós não perderemos essa condição de justificado, tá? E consequentemente, nós não podemos perder a nossa salvação. Por quê? Nós vamos ver no decorrer dessa aula, porque foi o próprio Deus que nos justificou. Ele nos declarou justos, tá? Ele olhou para nós e nos declarou justos. Bom, nós vamos ver aí mais um pouquinho a respeito disso. Então, ele que nos declarou justos. O áudio está travando muito, irmãos? Não? Tá. Era só para confirmar, porque tem um pessoal tendo alguma dificuldade reclamando aqui no WhatsApp que está tendo dificuldade. Então, acho que é a internet lá. Bom, então vamos lá. Seguindo aqui com as nossas aulas. Com os nossos slides. Justificação. O Louis Berkhoff, né? Ele define justificação da seguinte maneira: justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele, Deus, né, declara com base na justiça de Jesus. Então é pela justiça de Jesus, não é pela minha justiça, não é pela sua justiça, é pela justiça de Jesus, pela justiça dele, pelo mérito dele, pelos méritos dele, pelos merecimentos dele, tá?
com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Note que, é lógico que vocês estão vendo esse ato grande aí, ó, a palavra ato, né, o termo ato aí, é um ato judicial, fui eu que ampliei ele aqui. Por quê? Porque não é um processo de justificação, é um ato de justificação. Deus nos declara e acontece uma vez só, tá? É uma coisa que acontece uma única vez, ela não se repete, ela não vai acontecendo, tá? Ela acontece uma vez só. Deus nos declara justos, tá? Existem a Bíblia trata mais a respeito dessa questão da justificação no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele tem construções verbais que nos permitem identificar quando quando uma ação era uma ação processual ou quando ela é uma ação que tem quando a ação está no ato, no acontecimento, tá? E no caso, quando a Bíblia trata da questão da justificação, ela trata como um ato que tem consequências duradouras, tá? Ele é um ato que aconteceu na história, mas os efeitos desse ato têm resultados ou consequências que não se extinguem, não terminam, né? Tem consequências, no caso aí, nossa, eternas, tá bom? Então, é um ato judicial de Deus. Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo, porque aquilo que Cristo fez, morrendo em nosso lugar, tá? Cumpriu todas as reivindicações da lei. Ou seja, nós deveríamos obedecer à lei, porque se não obedecermos à lei, nós pecamos. E ao pecar, nós somos réu de morte. Cristo obedeceu à lei e ele morreu em nosso lugar. Então, o mérito dele foi depositado em nós e nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Tá certo? Tá dando para entender aí, pessoal? Tá certo? Imagine você em um tribunal, ninguém fala nada, eu imagino que estejam. Imagine que você está num tribunal e o juiz... Tá dando para entender sim, viu, Diogo? Tá bom. Então, beleza, Danilo, valeu. Você está no tribunal e depois de todo o julgamento, o juiz ali, que é Deus, ele te declara justo. Você não é culpado. Tá? Então, a partir dali, o que ele está dizendo? Que você satisfez todas as reivindicações da lei. Você cumpriu toda a lei. Mas você conseguiu cumprir a lei? Não. Quem foi que cumpriu por você? Cristo. E ele pagou no seu lugar, morrendo em seu lugar. Tá bom? Então, a exigência da lei, porque você pecou, tá? Que exigia a sua morte, foi satisfeita porque Cristo morreu, tá? Em seu lugar. Vamos continuar aqui. É claro que a justificação não impede que você peque, tá? Isso é às vezes um erro que algumas pessoas cometem. Elas imaginam o seguinte, que uma vez que elas foram justificadas, elas não vão pecar mais. E se elas estão pecando, tem alguma coisa de errado, tá? A justificação ela não te impede de pecar, tá bom? Ela não vai impedir você de pecar. Você vai continuar pecando. É triste, é ruim, nós devemos lutar contra isso. O desejo de lutar contra o pecado é uma obra é algo que vem junto com a salvação, é uma obra do Espírito Santo, faz parte da nossa santificação, tá? Mas a gente não parou de pecar, tá? Esse é um trabalho, para a vida toda. Lembrando que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver com vocês, não é esse texto que eu acabei de falar de cor aqui para vocês, mas é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Não é o Evangelho de João, tá, irmãos? É a epístola. Está lá no final da Bíblia. Eu não vou esperar você encontrar aí, porque eu não sei se você está até procurando. Então, eu já vou ler para você. 1 João 1, versículos 8 e 10, tá? Se dissermos, posso até ler o 8, 9 e o 10, que não tem problema. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, olha, presta bastante atenção, mais uma vez, que não temos cometido pecado, que nós não pecamos, que nós não cometemos pecado, tá? Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós dizemos assim, olha, eu não peco, eu não pequei hoje, então você está dizendo que Deus é mentiroso e você está pecando agora. Tá? Então, a gente peca até nisso, tá certo? Então, nós continuamos pecando. O trabalho de deixar de pecar é o trabalho realizado pelo Espírito Santo em nós, em nosso coração, em nossa mente, chamado processo de... Aí sim, não é um ato de santificação, é um processo de santificação que dura a vida toda. Tá? Então, veja só, a justificação é um ato. Aconteceu uma vez só, Deus nos declarou justos e a partir daí os seus efeitos dessa justificação são duradouros. O processo de santificação é um processo que dura a vida toda e ele se encerra com o final da nossa vida. E aí nós seremos santificados, né, conformados à estatura de Cristo. Tá certo? Tá bem? Vamos para o próximo slide aí. Bem, o que acontece basicamente no ato da justificação, tá? Quando Deus nos justifica, é o seguinte. Eu coloquei aí essa imagenzinha aqui, né? O que ela está representando aqui? Embora seja bem didático aqui, bem claro. A justiça de Cristo, ela é imposta a nós, ela é colocada em nós, ela é acreditada, transferida para nós, tá? Então, ela é acreditada em nossa vida. Ou seja, Deus, quando ele olha para nós agora, ele não enxerga mais o nosso pecado, ele enxerga a justiça de Cristo. Está bem? Uma vez que nós cremos em Cristo. Consequentemente, ou simultaneamente, quando Cristo morreu, né, a nossa culpa, ela foi transferida para Jesus. Então, quando Cristo morreu, ele levou os nossos pecados. Quando nós cremos em Cristo, ou seja, o ato que aconteceu lá no passado, quando Cristo morreu, uma vez por todas, nosso pecado foi colocado sobre a pessoa de Jesus, mesmo que ele mesmo não tivesse cometido pecado, foi colocado sobre a vida dele. E agora, quando nós cremos, a justiça de Cristo agora, com efeito daquilo que Cristo fez por nós, ela é creditada sobre nossas vidas. E nós somos considerados justos. Eu já contei algumas vezes para alguns alunos aqui, e a dona Marisa está levantando a mão. Dona Marisa, segura aí que eu já deixo a senhora falar, tá bom? Eu já contei uma história que, há muitos anos atrás, bastante tempo, há uns, sei lá, 2003 mais ou menos, 2003, 2004, eu trabalhei numa fábrica e um dia estava eu e um colega meu conversando sobre a Bíblia, e nós dois cristãos, estava ali num momento de folga ali, né, no trabalho, e aí um outro colega chegou, um terceiro colega chegou e falou, vocês estão falando do quê? De religião? Aí eu olhei para o meu amigo crente, nós dois, um olhou para o outro e falamos, não, nós estamos falando de Jesus. Aí ele ficou meio desconcertado e falou, não, porque eu conheço muita gente aí ele começou a se justificar, né? Eu conheço muita gente aí que fala de fé, fala que crê em Deus, mas a vida dele é toda torta, não sei o que, não sei o que, e eu escutando tudo aquilo ali e esperando a minha vez de falar, né? E orando em espírito, né? Senhor, me dá uma palavra, né, para dar para esse rapaz e tal. E aí, quando ele terminou de falar, eu falei, olha, falei o nome dele, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está cometendo um erro que é o seguinte. Você está olhando para a minha vida e comparando com a sua. Embora não seja essa pessoa que você está falando aí, que fala que é crente e dá um mau testemunho, que é bem horrível, mas quando você olha para a minha vida e compara com a sua, talvez, não era o caso, né, mas eu dei o exemplo, né, talvez você olhe para a minha vida e compare com a sua e você se acha melhor do que eu. E pode até ser que você seja mesmo. E aí você acha que você é melhor do que eu e você se considera justo, baseado na sua comparação entre mim e você.
Só que Deus não vê assim. Deus, ele não olha do céu e compara você comigo. Ele olha do céu e compara você com ele. E quando ele compara você com ele, você sempre está devendo. Você sempre é mais leve na balança. Deus coloca a justiça dele e a sua justiça. Pensa naquela balança antiga, né? Do símbolo lá de Libra. Deus pega de um lado e coloca a justiça dele e a balança fica pesada. E do outro lado ele coloca a sua justiça e nem move a balança. Então, quando ele faz essa comparação, ele olha para você e fala que você é injusto e você está perdido. Quando nós cremos em Cristo, ele pega essa balança, ele olha para você, ele coloca de um lado a justiça dele e do outro lado ele coloca a justiça de Cristo. E a balança, a justiça de Cristo é o mesmo peso que a justiça de Deus. Quando ele coloca a justiça dele e a justiça de Cristo, um em cada lado da balança, a balança se equilibra e ele te declara justo. É isso que Deus faz no ato da justificação. Ele coloca no seu lugar, lá no lugar que era para a sua justiça, do seu lado da balança, do seu lado da gangorra. Ele coloca a justiça dele, e do outro lado ele coloca não a sua, porque a sua é descartável, não serve para nada. A Bíblia diz que é trapo de imundícia. Tá? Ele coloca a justiça de Cristo. E aí a balança se equilibra. Aí a gangorra se equilibra. E aí você é declarado justo. Tá certo? É isso que Deus faz. É isso que esse quadrinho aqui, ó, está dizendo para vocês. Dona Marisa, a senhora está aí ainda? Pode abrir o seu microfone e falar. Diogo, ela clicou errado, ela estava aumentando o som, aí ela clicou para levantar a mão sem querer. Não, então tudo bem. Tranquilo, fica em paz. Beleza, eu pensei que ela queria comentar alguma coisa. Mas vamos lá então. Deu para entender isso aí, irmãos? É isso que a justificação faz. Deus te declara justo. E uma vez que você é justo diante dos olhos dele, você está salvo. Você não vai perder a sua salvação. Você não está perdido. Você está salvo. Você é justificado. E você... Mais 5 minutinhos eu vou fechar a sala, tá? E você está diante dele, santo, redimido, perfeito, tá? É por isso que na Bíblia, quando Paulo escreve, mesmo até para os crentes de Corinto, né? Da cidade de Corinto, que eram crentes bastante problemáticos, igual a gente, né? A gente fala, os crentes de Corinto eram muito problemáticos, aí a gente esquece de olhar que nós também somos bastante problemáticos. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele chama de santos. Por quê? Porque apesar de serem problemáticos, que isso precisava ser mudado, eles ainda eram declarados santos diante de Deus. Tá? Isso é diferente do processo de justificação, de santificação, que nós já vimos um pouco em cada uma das nossas aulas, tá certo? Que é um processo que dura a nossa vida inteira, nós acabamos de comentar sobre isso. Tá? Mas você é justo, justo diante de Deus. Não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, pelos merecimentos dele. Tá bom? Seguindo aqui. Bom. Tá, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu gosto de sempre subsidiar as nossas aulas com os nossos símbolos de fé, tá bom? Então, eu coloquei aqui a pergunta 70 do Catecismo Maior de Westminster. E eu recomendo mais uma vez você que, tendo a oportunidade, adquira, eles são baratinhos, tá? Adquira o Catecismo Maior, normalmente vem junto, né? Mas adquira o Catecismo Maior, adquira o Catecismo Menor. O ano passado nós tivemos uma aluna, a Gabriele, ela comprou, foi bem baratinho, até levou na sala, era bem fininho, assim, porque não é muito grosso mesmo, não. Tá? É fininho e dá para você ler tranquilo. E aí cria o hábito de ler, cada dia ler uma pergunta, né, do catecismo, você vai, em menos de um ano, você vai ler o Catecismo Maior e Menor, tá bom? Bem, pergunta 70, o que é justificação? Olha o que o catecismo diz para nós. Eu gosto bastante do catecismo, né? Eu gosto bastante do catecismo, da confissão, tá? Eu acho eles muito bons. Veja o que o Catecismo Maior de Westminster diz. Pergunta 70. O que é justificação? Resposta. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com pecadores. Olha, veja só. Deus faz isso porque Ele quer. Livre graça. Favor imerecido, tá? Ele não é obrigado a fazer nada. Ele não tem nenhuma obrigação para você, nem para comigo.
tá? Ele não tem obrigação nenhuma. Agora que eu perdi. Ele não tem obrigação nenhuma, tá? Para comigo, nem para com você. Ele faz isso de graça, de favor, de bondade dele, no qual ele perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita. Aqui, ó, veja só, deixa eu explicar essa partezinha. Aqui, ó. Não por qualquer coisa neles operada. Quer dizer, não porque eles fizeram qualquer coisa, tá? Não porque eu fiz alguma coisa. Não porque eu consegui fazer alguma coisa por mim, que eu fiz algo por mim mesmo. Tá? É isso que está falando. Nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas pela fé. Ou seja, bom, é tudo que nós já vimos até agora, tá? Não é por algo que você fez, não é por algo que eu fiz, tá? É por algo que Deus fez. Ele fez na segunda pessoa, morrendo em nosso lugar, um sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus, tá? E esse sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus é imputado a nós e nós acessamos ele pela fé, tá bom? Isso aí é bem trabalhado pelo Lutero no 5 solas, tá? Sola, não tem ordem, tá? Mas é sola fide, sola escritura, sola fide, sola escritura, sola gratia, solus Christus e soli Deo glória, tá? Então, sola fide e sola gratia estão aí bastante interligadas, né? Nós somos salvos pela graça e essa graça é acessada pela fé, mas a fé não é algo seu, é dom de Deus, tá? É Deus que coloca a fé no seu coração. E aí nós temos as passagens bíblicas que subsidiam essa pergunta aqui do catecismo, tá bom? Outra pergunta aí. Pergunta 71. Como é a justificação um ato livre da graça de Deus? Como é que é esse negócio aí da justificação como sendo um ato livre da graça de Deus, tá? Olha só o que a confissão diz. Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus a favor dos que são justificados, contudo, sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceita a satisfação de um fiador, o qual podia ter exigido deles e proveu este fiador. Ou seja, Deus aceitou um fiador no seu lugar, no meu lugar, o fiador é Cristo, e ele mesmo proveu esse fiador, tá? Nós não tivemos que procurar esse fiador. Deus mesmo gerou esse fiador para nós, tá bom? Seu único filho, né, é o fiador, imputando-lhe a justiça deste e não exigindo deles nós, né, nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. Então, olha só, ele explica bem claramente, de forma bastante minuciosa, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Jesus mesmo, ele te dá graça, te dá a justificação é uma obra da graça, favor e merecido. Você não mereceu, você não fez nada para merecer, ele fez porque ele quis, tá? O Deus, a Trindade, ele aceitou que alguém pagasse essa dívida por nós, e como não tinha ninguém que pagasse, Deus olhando do céu não viu um justo sequer, ele providenciou esse justo morreu em nosso lugar, tá? E ele não exige nada que nós façamos. Você não precisa fazer nada para ter acesso a essa justificação. Você não precisa fazer boas obras, você não precisa orar, você não precisa nada. Isso é tudo consequência da salvação, tá? A única coisa que ele exige é fé. Mas você também não consegue produzir fé. Nós vimos isso nas outras aulas, tá? Mas está lá em Efésios, capítulo 2, tá? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que Paulo fala aqui em outra passagem que nós não... Onde está a nossa jactância? Onde está o nosso orgulho próprio? Não tem nenhum, porque não sobrou nada para nós. A única coisa que nós podemos gloriar é na cruz de Cristo. Por quê? Qual o mérito que você tem na cruz de Cristo?
Eu li uma frase, eu não lembro de quem ela é, eu acho que talvez seja do Josemar Bessa, o pastor Josemar Bessa, que diz o seguinte: na salvação, Deus fez a sua parte e eu fiz a minha. Eu pequei e Deus me salvou soberanamente. Tá bom? Irmãos, eu estou fechando essa sala aqui agora, tá? E eu vou abrir uma outra sala e já vou enviar o link para vocês, tá bom? Tranquilo aí? Conforme nós já combinamos, tá? Então, eu estou rompendo aqui o compartilhamento, tá bem? Estou fechando a sala. Diogo? Oi? Antes de você fechar, só para dizer que eu tive aqui na aula um pouquinho, porque deu vários problemas, caiu 3 vezes o sinal aqui, hoje foi recorde, e também tem a reunião do conselho, então eu também estou saindo, depois eu vou mandar a lista dos presentes, caso haja alguma falha, vocês me falem, tá bom? Tá certo. Bom dia a todos. Tarcísio, Deus abençoe. Irmãos, então eu vou fechar a sala. Então o Tarcísio está justificando aqui, eu acho que o presbítero Kimura também vai ter que sair. Eu vi que o presbítero Salvo entrou aí na sala também, eu acho que ele vai sair. E aí, se tiver mais algum presbítero, eu não vi aqui, mas pode ser que tenha, eles provavelmente vão sair e eles vão participar de uma reunião agora, tá bom? Eu vou fechar a sala e eu já vou abrir outro, vou enviar o link novamente lá no grupo, tá bom? Dê aí uns 2 ou 3 minutos. Tá bom. Aproveita, bebe uma água, vai no banheiro, entendeu? Come um pão de mel aí, tá bom? Um pão de queijo. Daqui a pouco a gente se vê.